Muito boa noite, torcedor e torcedora vascaínos. Aqui é o canal do Lux, mais uma vez gravando um vídeo pra vocês. Hoje eu quero bater um papo a respeito de algumas coisas, né? Mas de antemão, eu quero pedir pra você curtir, comentar ali embaixo e compartilhar esse vídeo, tá? Eu vou fazer uma análise e alguns comentários a respeito do Vasco, da situação do Vasco e do novo técnico, Fernando Seabra, técnico do Curitiba. Um técnico que me chama bastante atenção pelo estilo de jogo. Então vamos lá. Começando pelo Marcos Lamáquia, novo comprador do Vasco, tá? Ele deu uma entrevista em exclusividade pro, acho que Diogo Dantas do UOL. Não sei se vocês viram, falando sobre alguns pontos. Disse que na cabeça dele o Vasco já está vendido, né? Ele vinha já há 2 anos nesse processo com o Pedrinho, né? O Pedrinho é um cara sério. Você pode criticar o Pedrinho por N coisas, tá? Mas o Pedrinho, gente, coloquem na cabeça de vocês, torcedor do Vasco tem que colocar na cabeça o seguinte: o Pedrinho, ele é um dos melhores gestores, presidentes que a gente já teve. O cara tá fazendo de tudo, possível e impossível para reestruturar o Vasco, tá? Não é aquela gestão mais Eurico Miranda, que era uma bagunça, que só prometia Ronaldinho Gaúcho Vasco, ficava entrando em campo, uma coisa ridícula, tá? Pedrinho tá tentando reestruturar o Vasco de forma certa e a prova é esse comprador, tá? Então o Marcos Lamáquia deu uma entrevista, falou coisas que me chamaram bastante atenção. Primeiro ele falou que a senhorita Leila Pereira não vai ter nada a ver com a gestão dele no Vasco. A intenção dele é reestruturar o Vasco, pagar as dívidas do Vasco, trazer jogadores e ser competitivo a ponto de superar a Leila Pereira. Então é uma declaração bastante forte, bastante interessante, tá? Que mostra que é um cara sério, é um cara que entende o que o torcedor do Vasco precisa, que é voltar a ver o seu time ser grande, tá? Para além disso, também Marcos Lamáquia comentou a respeito dos ratos, né? Dos ratos, que a gente só pode chamar assim, que se dizem torcedores, que dizem que amam o Vasco, mas na verdade querem o poder, que são esses caras safados aí que estão tentando dar um golpe no presidente Pedrinho. Todo mundo está acompanhando, né? E a declaração dele foi a seguinte: o Vasco, na cabeça dele, a negociação está concretizada. O que falta é derrubar essa liminar ridícula que inventaram para voltar o presidente Pedrinho e assim finalizar essa parte da negociação, tá? Agora falando um pouco sobre o técnico Fernando Seabra, tá? O técnico do Curitiba, tá? O Curitiba não demitiu o Fernando Seabra. O Vasco pagou a multa. Ademar Lopes foi a Curitiba e tirou o técnico deles e trouxe pro Vasco, tá bom? Senhores, o que dizer desse técnico? Minha opinião, tá? Eu acho que o Vasco não pode perder tempo sendo laboratório de técnico, tá? Laboratório de técnico. E o Vasco já sofreu com isso. Botou alguns técnicos inexperientes, a lá Barbieri, né? Zé Ricardo, que usou o Vasco de trampolim várias vezes. E eu acho que isso é um caminho ruim, tá? Isso se encaixa no caso do Fernando Seabra? Mais ou menos, tá? O Fernando Seabra começou ali em 2024. Mas o Fernando Seabra é um cara que demonstrou bons trabalhos e principalmente à frente de elencos limitados, tá? À frente de elencos limitados. Ele é um cara que tem currículo na base de grandes clubes como o Atlético Paranaense, se eu não me engano, Corinthians também, ou Cruzeiro, na verdade, tá? Ele assumiu o Cruzeiro, fez um bom trabalho. Ele assumiu o Red Bull Bragantino, fez um bom trabalho. E o Curitiba, esse ano, está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, tá? Quais são as características do Fernando Seabra? Ele é um técnico reativo, tá? Então assim, senhores, não esperem um Vasco se lançando ao ataque, que nem um louco, se jogando com 2 atacantes dentro da área. Não esperem isso. Nós iremos nos defender. O Vasco vai se defender da melhor maneira possível, não deixando espaços, que é um problema realmente, que o Vasco sofre muito. O Vasco é um time que tomou gol, se não todas as partidas, 90% das partidas esse ano, o Vasco tomou gol. E quando você pega o caráter desses gols, são gols assim, contra-ataque dos caras, bola roubada, gol contra, gol de erro nosso. Assim, é muito bizarro, tá? Então, o Fernando Seabra é um cara que
Algumas pessoas já falaram, jornalistas, jogadores, que ele é muito bom de grupo, tá? Isso é informação, que ele é muito bom de grupo. Então, a gente espera que ele consiga recuperar jogadores como Marino Rinestrosa, né? Fazer alguns jogadores que estão em baixa começarem a jogar bola, tá? O nosso elenco, ele não é o melhor do mundo, mas também não é o pior do mundo. O Vasco não tem esse elenco para ser rebaixado esse ano, tá? O Vasco tem bons jogadores, tá? Então, assim, voltando a falar um pouco sobre Fernando Seabra, ele é um cara que joga reativo, tá? O Vasco vai se defender. Formações como 4-3-3, né? 4-2-3-1. Essas serão as formações do Vasco. Nós iremos nos defender. Espero que a gente consiga se defender da melhor maneira possível, tá? Ele explora bastante essa bola longa, que bola longa dele não é chutão pra frente e ver no que dá, tá? É bola longa procurando jogadores de velocidade, né? É um técnico que gosta bastante da bola longa. É um técnico que às vezes faz uma pressão alta, mas assim, não é a tônica do Fernando Seabra ficar pressionando atacante lá em cima. Não esperem isso, tá? A gente vai se defender. E falando bem a verdade, apesar do torcedor do Vasco, né, querer que o Vasco faça muitos gols e tal, a gente precisa primeiramente se preocupar em não tomar gols. Não tomar gols. Principalmente dentro da nossa casa, o Vasco toma muitos gols bobos, tá? A gente precisa se preocupar em fechar o espaço na cabeça da área, que muitos adversários exploram essa fraqueza do Vasco, e há muito tempo, né? Mesmo às vezes jogando com 3 volantes, como foi Renato Gaúcho, a gente tomava gol da entrada da área, né? É uma coisa assim, falta de treinamento mesmo. E é um técnico moderno, tá, senhores? É um técnico que, apesar da pouca experiência, demonstra ser um técnico que busca a modernidade do futebol, digamos assim, tá? Então, assim, a expectativa é boa, o Vasco pagou uma multa, né? A expectativa é boa. Se somar a expectativa do técnico, a gente concretizar essa venda, né? Trouxer reforços, eu acredito que o Vasco vai, pelo menos não cair, né? Pelo menos não cair. Mas o torcedor, ele sonha com voos altos. Entramos esse ano, quero lembrar vocês que nós somos finalistas da última edição da Copa do Brasil. Então a gente esperava pelo menos isso esse ano, né? Mais uma final, o torcedor do Vasco não aguenta mais, a gente quer comemorar um título. Enfim, senhores, as informações são essas. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Se você puder, dá uma moral, compartilha, curte aí, deixa o like, tá? Vai me ajudar bastante. E aqui tem notícia do Vasco praticamente todos os dias, então acompanhe o canal. Um abraço, eu vou ficando por aqui, até a próxima.